Deixa eu te mostrar o jeito que eu realmente uso inteligência artificial para construir software. A maioria faz assim, joga a tarefa para o modelo e torce para dar certo. E se frustra, porque a IA voa numa função isolada, mas trava quando o problema é de sistema. Só que, quase sempre, o que falta não é um modelo melhor, é método. A diferença entre quem tira ouro da IA e quem só gera código para jogar fora não está num prompt mágico, está num processo de 3 movimentos: entender o domínio, planejar a execução e definir o que é pronto. É isso que eu vou destrinchar aqui, não a teoria, o que eu faço na prática. Antes do método, vale entender por que a IA entrega tanto código ruim. Não é o modelo, é o processo em volta. São 3 furos. Primeiro, sem entender o domínio, ela adivinha a sua intenção e alucina com uma confiança impressionante. Segundo, sem um plano dividido em fases, ela faz de mais ou faz de menos e cospe um bloco gigante que ninguém consegue revisar direito. Terceiro, sem uma definição clara de pronto, ela para cedo, achando que já terminou, e te devolve o trabalho pela metade. Repara que nenhum desses problemas é sobre a inteligência do modelo. Os 3 são sobre o que você colocou ou deixou de colocar em volta dele. O método existe para tapar exatamente esses 3 furos. O método é simples de falar e exigente de fazer. São 3 movimentos, nessa ordem. 1. Entender o domínio, de verdade, antes de tocar em qualquer linha de código. 2. Planejar a execução, quebrando o trabalho em fases que se provam sozinhas. 3. Definir o pronto, uma condição objetiva que decide quando o trabalho acabou. Cada movimento tapa um furo da tela anterior, e a ordem importa. Cada um só funciona bem se o anterior foi feito. Um plano em cima de um domínio mal entendido é chute organizado. E um pronto definido sem plano é só torcida. Então vamos um por um, começando pela base de tudo, entender. Movimento 1. Entendimento pleno do domínio que você vai mexer. Essa é a etapa que quase todo mundo pula, e é a que mais dá retorno. A regra é dura. A IA não adivinha o que você não explicou. Ela não conhece as manhas do seu sistema, os contratos implícitos, o motivo daquele código feio existir. Se você não trouxer isso para a mesa, ela preenche os buracos com suposição. Então, antes de pedir qualquer mudança, você mapeia o que já existe, como as peças conectam e onde mora o risco. Pensa assim, contexto é o combustível. Um modelo excelente, abastecido com contexto ruim, erra bonito, rápido e com convicção. A qualidade do que sai é limitada pela qualidade do que entra. E qual a melhor ferramenta para investigar um domínio sem se afogar? Subagente. Em vez de despejar tudo na conversa principal e entupir o contexto, você dispara subagente, cada um com uma janela limpa e um alvo único. Um vasculha a documentação, outro lê o esquema do banco, outro varre a base de código atrás de como uma função é usada. Cada um trabalha isolado, gasta o próprio contexto na busca e devolve para a conversa principal só o resumo do que achou. Isso mantém a sua janela principal enxuta e focada, enquanto o trabalho pesado de leitura acontece em paralelo, do lado. Você recebe as conclusões sem carregar todo o material bruto que gerou elas. É divisão de trabalho, e é o que deixa a investigação escalar sem virar bagunça. Investigou? Agora documenta. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Escreve o que você entendeu no arquivo à parte, um markdown temporário, um rascunho. Não deixe esse entendimento só na conversa, preso na cabeça do modelo. Por 3 motivos. Primeiro, virou arquivo, virou fonte de verdade fora do contexto. Ele sobrevive quando a sessão é compactada e o começo da conversa some. Segundo, escrito, você consegue auditar. Bateu o olho, achou um furo no entendimento, corrige ali, no texto, que é barato, antes de qualquer código nascer errado por causa dele. E terceiro, esse documento vira o briefing da execução. O plano das próximas fases não sai do nada, ele nasce direto desse rascunho que você revisou e aprovou. E vem a parte que separa o método sério do teatro de método. Avaliar criteriosamente o que a investigação trouxe. Aquele documento não é verdade só porque a IA escreveu. O entendimento é uma hipótese, até você validar. Então você lê com olhar crítico e faz a pergunta: isso aqui cobre o domínio de verdade ou tem buraco? Se está sólido, ótimo, você libera para a próxima etapa, o planejamento. Mas se está raso ou tem algo claramente errado, você não segue em frente. Você volta, investiga de novo, aponta o que faltou, refaz. Parece lento, mas é o oposto. Codar em cima de um entendimento errado é o erro mais caro que existe. Ele se esconde, se espalha pelas fases e cobra o preço lá na frente, multiplicado por 10. Com o domínio entendido e documentado, o movimento 2 vem quase de graça. Planejamento de execução.
E olha que interessante, quando você entendeu de verdade, o plano fica quase óbvio. É só um entendimento virando passos. A regra central aqui é uma: separe o trabalho em fases. Nada de encarar a mudança como um único bloco gigante, um grande refactor que você solta de uma vez e reza. Você quebra em fases pequenas e coesas, onde cada fase é um incremento que faz sentido sozinho. Uma fase não é metade de uma coisa pela metade. É uma entrega pequena, completa, que dá para provar que funciona antes de você seguir para a próxima. E essa palavra, provar, é o coração do próximo ponto. O que torna uma fase de verdade é isso. Ela precisa ser testável, em algum grau. Testes unitários nas peças novas, testes de integração onde elas se encontram. A fase 1 entrega um incremento e os testes dele, e fica verde antes de qualquer outra coisa. A fase 2 constrói em cima da fase 1, mas em cima de uma base que já se provou, não de uma promessa. A fase 3 integra as peças, e o teste de integração é quem fecha. E olha só o efeito que isso tem. Quebrar em fases testáveis distribui o risco. Se tem alguma coisa errada, o erro aparece cedo, no fim da fase que causou ele, e não lá no final, num amontoado onde você não tem ideia de qual das 20 mudanças quebrou tudo. Fase testável é um checkpoint. Serve para você nunca ficar muito longe de um estado que funciona. E daí sai a regra mais importante do planejamento, a que dá o título para esse movimento inteiro. Uma fase só está terminada quando os testes dela passam. Ponto. Acho que está pronto não conta. Parece que funciona não conta. A fase tem um critério binário de fechamento. Os testes estão verdes? Se sim, ela fecha e você libera a próxima. Se estão vermelhos, ou se você nem escreveu os testes ainda, a fase não terminou, você continua nela. Sacou a jogada? Você tirou a decisão de estar pronto do campo da sensação e colocou no campo do fato. O teste é o juiz, não é o seu otimismo, nem a confiança do modelo dizendo que resolveu. É o verde na tela. É isso que impede o método de virar só mais uma boa intenção. Movimento 3, o fecho, definição de pronto. E aqui a palavra que eu uso é goal, um objetivo. Depois de entender e planejar, você define uma condição de conclusão verificável e coloca o agente para perseguir ela. A cada ciclo, a pergunta é a mesma: o objetivo foi atingido? Se bateu a condição, entrega, acabou. Se não bateu, o agente recebe a razão e roda mais um ciclo, agora sabendo que ainda falta. E tem uma sutileza que faz toda a diferença. Quem decide se está pronto não pode ser o mesmo modelo que fez o trabalho. Porque é exatamente aí que ele para cedo, ele se convence de que terminou. O pronto precisa de um juiz externo, uma verificação de fora, que não tem o viés de quem quer declarar vitória. Você define o alvo, algo neutro confirma o acerto. E por que a definição de pronto é o último movimento e não o primeiro? Porque um pronto bom depende dos dois anteriores. Sem entender o domínio e sem um plano, o seu pronto vira aquela coisa vaga, quando ficar bom. E bom é subjetivo, é o convite perfeito para a IA declarar vitória sozinha e te entregar qualquer coisa. Um pronto que presta é um estado mensurável, uma condição que dá para checar sem discussão. Os testes passam, a fila esvaziou, o processo saiu com código zero. Repara que esse pronto bom só existe porque você entendeu o domínio e quebrou em fases testáveis. Foi isso que te deu critérios objetivos para apontar. Com um alvo assim, claro e verificável, aí sim você solta o agente para executar o plano, fase a fase, perseguindo o gol. Antes de fechar, uma dose de bom senso, porque método demais no lugar errado também trava. A cerimônia tem que ser proporcional ao risco. Feature nova num código que importa é onde os 3 movimentos brilham juntos: entender, fasear, definir o pronto. Tudo. Refactoranto ou uma migração? As fases testáveis são o que seguram o risco de quebrar o que já funcionava. Um bug de causa clara, uma versão leve serve. Entende a causa, corrige, testa, pronto. Já um hotfix de uma linha, no meio de um incêndio, o cerimonial só atrapalha, vai lá e apaga o fogo. E o spite exploratório, aquele que você faz para aprender, é um caso especial. Ali o entendimento não é o primeiro passo, ele é o próprio objetivo. Use o método onde ele paga, não onde ele pesa. No fim, o método inteiro cabe numa frase. Você não delega a tarefa para IA, você delega a execução de um plano que você entende, quebrado em fases que se provam sozinhas, até um pronto que você mesmo definiu. Repara que em nenhum momento você abriu mão do controle, você só parou de digitar. O entendimento é seu, o plano é seu, o critério de pronto é seu. A IA entra como uma executora poderosa de um método que continua sendo seu. É por isso que a vantagem, no fim, não é de quem tem acesso ao melhor modelo, é de quem pensa com clareza sobre o que quer e sabe conduzir a máquina até lá. Entender, planejar, definir o pronto.
o resto é execução.